vamos lá. Vamos fazer um vídeo. Vou gravar um vídeo agora com a explicação geral do PIN. Eu tenho um outro vídeo gravado aí no meu canal com a explicação do PIN, mas eu expliquei algumas outras coisas antes. Esse daqui vai ser específico só sobre o PIN. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o manual. Conforme eu tenho sempre dito, a primeira coisa é você ler o manual. Eu vou abrir aqui o calendário para mostrar para vocês que já está no período de postagem, ó, 22 a 31, vou rodar aqui o calendário para junho, então até o dia 1º. Até o dia 1º você tem para fazer a postagem do seu PIN, ok? Então você tem do dia 22 até o dia 1º de junho para postar o PIN. Conselho que você não demore postar, não poste nos últimos dias, porque pode haver congestionamento do sistema, do ambiente, você não conseguir fazer a postagem dele, ok? Então a gente vai voltar aqui, vai vir para conteúdos acadêmicos, vai vir projeto multidisciplinar 2, e aqui eu quero explicar o seguinte, gente, ó, já vou abrir, colocar aqui para abrir o manual, quero explicar o seguinte. Eu estou dentro de um curso de agronegócio, gestão de agronegócios, tá? Então pode haver alguma divergência de disciplinas. Esse trabalho tem como propósito o desenvolvimento do estudante na construção do conhecimento teórico e prático a partir da pesquisa e da análise crítica sobre os temas relativos à disciplina ofertada no bimestre, tá? Lembrando que PIN é só das disciplinas que você está vendo em cada bimestre. O enlace entre teoria e prática deverá ocorrer a partir de uma empresa que será definida como objeto de estudo. Então você sabe que você tem que ir para dentro de uma empresa para desenvolver o seu PIN. Dessa forma, para o desenvolvimento prático, o estudante deverá escolher uma empresa de porte médio ou grande para a sua pesquisa. Daniel, eu já estou no PIN, fiz o PIN 1. Fiz o PIN em uma determinada empresa. O PIN 2 eu tenho que fazer na mesma empresa? Não. Você pode fazer na mesma, como você pode mudar. Isso é escolha do aluno, ok? Então você pode fazer um PIN de cada empresa, como você pode fazer todos os PINs em uma mesma empresa. Você tem que escolher uma empresa que você consiga visualizar todas as disciplinas lá dentro dessa empresa, ok? No desenvolvimento teórico, o aluno poderá pesquisar em diferentes fontes, dentre as quais destacam-se livros, textos da disciplina, com suas respectivas videoaulas, artigos acadêmicos científicos, livros, dissertações e teses constantes em bibliotecas digitais de livre acesso, como Cielo, ferramentas de pesquisa especializadas em trabalhos acadêmicos, como o Google Acadêmico, e na biblioteca oferecida pela instituição. Esses dias uma aluna me perguntou assim, Daniel, eu posso usar só as apostilas como forma de pesquisa? Pode. Você pode ir lá, tem 3 disciplinas, você vai ter então 3 referências bibliográficas, uma referência bibliográfica de cada apostila, de cada disciplina, tá? Não tem problema. Claro que quanto mais, melhor. Quanto mais referência, melhor. Só não pode, gente, fazer seu trabalho sem nenhuma referência bibliográfica. Os analistas do PIN, eles são fatídicos em relação a isso. Eles sempre falam, não há trabalho puramente descritivo. Então, você tem que tirar de algum lugar. Se você tirar de algum lugar, você tem que fazer essa citação, tá bom? A realização desse trabalho... o polo, ele está ficando aberto até às 18 horas, tá? Se você pode ir lá no polo, só vá sozinho, vá com a sua máscara, vá no polo, faça sua pesquisa nos livros que o polo disponibiliza também, você pode utilizar como fonte de pesquisa para desenvolvimento do seu PIN. A realização desse trabalho pode ser individual ou em grupo até 6 pessoas, desde que seja do mesmo ano e do mesmo curso. Deverá ser utilizado modelo anexo para entrega do trabalho, tá bom? Aqui eu quero fazer uma pausa. Modelo anexo. Deverá, não poderá. Deverá ser utilizado modelo anexo. Então eu vou voltar aqui, ó. Esse é o modelo anexo. Eu vou fazer o download dele, vou entrar nele e vou começar a fazer o trabalho em cima do modelo anexo, tá? Ó, relatório PIN 2, salvar. E já vou colocar aqui para abrir.
Você não vai usar nenhuma outro modelo, nenhuma outra forma para fazer o seu PIN, tá? É aquele modelo em anexo. Tem aluno perguntando assim, Daniel, não tem nada aqui. Gente, presta atenção, se não tiver nada aqui dentro de relatório geral, se não tiver relatório geral, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui em atendimento e você vai encaminhar uma mensagem para o atendimento falando que no seu ambiente não consta um modelo em anexo, porque o manual pede para fazer o trabalho conforme o modelo em anexo. E no seu trabalho, no seu ambiente, não tem um modelo anexo. Tá? Então, você vai mandar uma mensagem aqui para o atendimento para eles te informarem qual vai ser o procedimento. Teve aluno que falou assim, Daniel, no PIN 1 tinha, agora no PIN 2 não tem. Como é que eu vou proceder? Pergunta no atendimento, fala assim, ó, posso usar o modelo do PIN 1? Que é o mesmo modelo, tá? O mesmo modelo do PIN 1, do PIN 2 foi no PIN 1. Mas não deixa de entrar em contato com eles, tá bom? Então você vai usar o modelo em anexo. Aí eu abri aqui, ó. E outra coisa que eu já vou explicar aqui para vocês. Você não modifica nada desse modelo. Você vai colocar aqui, ó, cidade, ano, colocar UNAI 2020, seu nome, seu RA. Isso aqui você vai selecionar e apagar. Então, espaço reservado para apresentar e descrever de forma adequada e objetiva os aspectos relevantes da pesquisa teórica e prática. Aqui você vai fazer como se fosse um resumo do seu trabalho, tá? Lembrando que deve ter mínimo de 7 e máximo de 10. Evita fazer 6, 5, 6 páginas, ou então 11, 12 páginas. Lembrando que mínimo 7, máximo 10 páginas, isso aqui é de conteúdo, tá bom? Então é de introdução até conclusão, tem que ter mínimo 7, máximo 10 páginas. Outra coisa, ó, já vai direto para a introdução. Então você não precisa colocar sumário, você não precisa colocar agradecimento, você não precisa colocar epígrafe, mais nada. Você já vai direto aqui para o resumo, ok? E aqui depois, ó, economia, depois ética, depois matemática, depois considerações finais, depois referências. O modelo ele já vem até já preenchido esses tópicos principais aqui para você, tá bom? Aí você vai voltar aqui para o seu manual, vamos continuar lendo o manual. As citações deverão estar devidamente associadas às suas respectivas referências, baseando-se nas normas técnicas para a produção de trabalhos acadêmicos da BNT. Nesse sentido, aconselha-se a consulta da guia normalização. Tá? Onde é que fica essas normas da BNT? Fica dentro do seu ambiente, lá em meus conteúdos acadêmicos. Você vai entrar aqui do lado direito, vai ter minhas comunidades, e lá em minhas comunidades você vai encontrar o seu guia de normalização, das normas técnicas. Você vai entender como é que você faz uma citação. Mas aqui eu vou explicar também como é que faz citação, tá vendo? Ó? Então não existe trabalho puramente descritivo, você tem que fazer citação do seu trabalho. O que é citação, Daniel? Eu vou pegar um livro, uma apostila, ó, estou aqui com uma apostila da Unip e vou ler ela. Entendi a disciplina? Por exemplo, vou pegar de economia. Vou ler a apostila de economia, entendi a disciplina. Aí eu vou tirar uma citação, vou tirar um pedaço, transcrever uma parte dessa apostila, desse entendimento desse autor para o meu trabalho. Ou seja, eu estou falando lá sobre micro e macroeconomia. Tá? Macroeconomia. O que é macroeconomia? Aí eu estou lá falando, macroeconomia se refere a isso. Conforme o autor tal, diz que macroeconomia é isso. Tá? Por quê? Para você saber que macroeconomia é isso, você tem que ter lido em algum lugar. Se você leu em algum lugar, você vai ter que retirar essa informação, transcrever essa informação com forma de citação para o seu trabalho. Ressalta-se que a produção final deverá possuir no mínimo 7, no máximo 10 páginas. O projeto integrado, o PIN 2, tem o propósito, por meio de um estudo de caso, descrever os principais aspectos micro e macroeconômicos, os conceitos de matemática aplicada, bem como os preceitos da ética e legislação trabalhista e empresarial adotados pela empresa selecionada pelo estudante pesquisador. Tá bom? Então, lembrando, gente, PIN não é só dar Ctrl+C e Ctrl+V de um monte de coisa da internet, não. PIN, ele é um projeto, um estudo de caso que você, aluno, vai desenvolver. Vale destacar que é absolutamente necessária a elaboração de uma introdução que apresente os temas gerais do projeto,
relativos a disciplinas abordadas no bimestre, assim como o objetivo geral e o objetivo específico da pesquisa, o destaque de sua importância e relevância para o público acadêmico e profissional, a metodologia e suas estratégias de pesquisa, além de uma apresentação da estrutura geral do trabalho. Então, agora ele está falando como que você tem que fazer sua introdução. A introdução, Daniel, eu vou só lá escrever assim, ó, eu fiz o trabalho na empresa tal. Não, você tem que colocar na sua introdução todos os elementos que o manual está te solicitando. Vale destacar que é absolutamente necessária a elaboração de uma introdução que apresente os temas gerais do projeto relativa a disciplinas abordadas. Então, quais são as disciplinas que você abordou? Vai falar lá, no trabalho foi abordado a disciplina economia e negócios que visa a identificação do que e a diferenciação de macroeconomia e microeconomia, como que a inflação impacta no mercado, como que a inflação impactou dentro da empresa, objeto de estudo, matemática, importância da matemática, ética e legislação, importância de ética e legislação, assim como o objetivo geral e objetivos específicos da pesquisa. O objetivo geral e objetivos específicos, gente, é atrelar teoria com prática. Formar um profissional que consiga agregar valor comercial, formar um profissional que consiga entender na prática como é que funciona tudo aquilo que ele está aprendendo teoricamente, tá? Então, isso tem que constar no seu trabalho. O destaque de sua importância e relevância para o público acadêmico e profissional, tá vendo? Que eu falei assim, ó, qual que é a importância que isso vai dar como futuro profissional? A metodologia é a forma que você utilizou para a confecção do seu trabalho. Então, você utilizou revisão bibliográfica, porque você vai ver em livros, revistas, apostilas, jornais, e pesquisa de campo, porque você vai na empresa colher informações. E as suas estratégias de pesquisa, além de uma apresentação da estrutura geral do trabalho. Tá? Estrutura geral do trabalho falar das disciplinas e sua conclusão no final. Tá? Então, isso você tem que colocar na introdução. Daniel, então eu vou colocar minha conclusão na introdução? Não. Você vai colocar na introdução, introduzir o trabalho, começar a dizer o que vai ser visto no decorrer do trabalho. O leitor vai ler sua introdução e vai saber, seu trabalho vai tratar disso, disso e disso. Tá? Você não vai concluir seu trabalho na introdução. Nesse bimestre, as seguintes disciplinas irão compor o projeto Economia e Mercado, Matemática Aplicada, Ética e Legislação Trabalhista. Tá? Aí pode haver divergência de alguma disciplina, dependendo do curso, tá bom? Nesse ponto, são destacadas algumas orientações específicas para a realização da pesquisa com enlace teórico e prático, desde o desenvolvimento da disciplina até a conclusão do projeto. Então, vamos lá. No desenvolvimento relativo à disciplina Economia e Mercado, revisar a literatura acadêmica sobre os tópicos relacionados à disciplina. Você tem que entender que todo PIN ele vai iniciar falando do que é a disciplina. Então, revisar a literatura acadêmica é você voltar lá na apostila, pegar a apostila, ler a apostila e entender a apostila. Exemplo, economia e mercado. Então, eu vou ler a apostila de economia e mercado, vou entender do que se trata economia e mercado e vou começar falando sobre economia e mercado. Tá? O que é economia, o impacto da economia, tá? O que gerou, como é, inflação. Então, eu vou começar falando de economia. E lá é que eu vou fazer as citações, devidas citações. Lá também, tá bom? Coletar os dados secundários acerca da empresa definida como objeto de estudo. Então, agora eu vou para a empresa. Apresentar uma abordagem. Gente, já ressaltei isso várias vezes. Não é você pegar isso aqui e entregar para o dono ou o responsável da empresa e falar assim, ó, responde para mim. Porque, às vezes, ele pode não saber responder sobre micro e macroeconomia. Então, é você que tem que entender, ler, estudar, saber o que é micro e macroeconomia, você ir para dentro da empresa e lá dentro da empresa você vai analisar isso. Tá bom? Se porventura a pessoa não sabe o que é, você fala assim, ó, uma abordagem macroeconômica no ambiente geral com ênfase no nível de desenvolvimento econômico. A pessoa não vai saber. Pode ser que a pessoa, o dono da empresa, não saiba. Aí você vai ter que explicar para ele o que é economia, macroeconomia e quais são as informações que você está necessitando para colocar no seu trabalho. Apresentar uma abordagem microeconômica do mercado em que a organização opera.
Então, você vai estudar microeconomia, vai saber o que é microeconomia, vai começar falando de microeconomia, micro e macro, e aí vai saber microeconomia. O que é microeconomia? Qual foi a abordagem? Qual que é a aplicação de microeconomia dentro da empresa? Com ênfase para o nível de demanda e oferta do seu mercado. Lá eles vão te ensinar o que é a lei da demanda e da oferta do seu mercado. Aí você vai falar no caso da empresa que você está analisando e analisar suas principais implicações para a gestão dos seus negócios. Quais são os impactos? O que influencia microeconomia dentro da empresa que você está estudando, que você está apresentando? Você tem que entender que o objetivo do PIN é atrelar teoria com prática. É você estudar economia, ir para dentro de uma empresa e ver como é que está a aplicação de economia dentro dessa empresa. Então não adianta você citar um exemplo fora da empresa, porque isso não vai ser pertinente. Todos os exemplos que você citar têm que ser relacionados à empresa, tá? Analisar suas principais implicações para a gestão dos seus negócios. Então, qual foram as principais implicações de microeconomia para dentro da empresa que você está analisando? Apresentar uma abordagem macroeconômica do ambiente geral, com ênfase para o nível de desenvolvimento econômico, as condições de infraestrutura, além de aspectos como taxa de inflação e de câmbio na região em que a organização opera, e analisar suas principais implicações para a gestão dos seus negócios. Então você vai ver, na macroeconomia fala sobre índices, taxas, inflação, então você vai analisar a empresa que você escolheu como objeto de estudo, ela opera com o quê? Faz o quê? Qual é o ramo de atividade? Ah, Daniel, eu escolhi a Capu. Beleza, então a Capu, ela tem lá a parte de laticínios, é uma cooperativa. Com esse impacto, com a pandemia, você pode até usar a pandemia. Com a pandemia, houve algum impacto nas vendas, na lei de oferta e da demanda, na procura? Está tendo menos procura? Ou todo mundo está comprando, está todo mundo na rua comprando igual era tipo o ano passado? Você pode fazer um paralelo entre 2019 e 2020, que aí você vai saber uma comparação. A inflação aumentou? Devido à pandemia, a gente está vendo nas reportagens que muita coisa oscilou, muita coisa alterou. Preços de inflação subindo, inflação descendo. E a gente sabe que a inflação aumentar, subir ou descer, isso há um impacto nos produtos finais, no preço do produto final. Então ele está querendo saber, houve impacto ou não houve impacto? De que forma que houve? De que maneira que houve? Todos os exemplos dentro da empresa que você está utilizando como objeto de estudo, tá? Mais uma vez, aí você vai ter que esmiuçar a macroeconomia para você chegar lá na empresa e você explicar a macroeconomia para a pessoa que vai te fornecer informação, e aí essa pessoa vai te fornecer essa informação e aí você coloca no papel. Só não chega e fala assim, e aí, macroeconomia, a pessoa não vai entender. Tá? Explica para ela o que é essa questão de inflação, se houve impacto, se não houve impacto, tá? O que mudou no cotidiano, o que mudou. Tá? Então, as condições de infraestrutura, além de aspectos como taxa de inflação e de câmbio na região, que a organização opera e analisar suas principais implicações para a gestão dos seus negócios. Quais foram os principais impactos, implicações para a gestão dos negócios? A empresa teve que tomar algum tipo de iniciativa? Ah, Daniel, agora a empresa está vendendo em delivery, tá? Porque se houve um impacto na economia muito grande, que se com a pandemia, se continuar desse jeito, como tem muita gente de quarentena, não está indo para as lojas comprar, a empresa não vai vender. E aí vai haver um impacto econômico muito grande. Então, a empresa decidiu fazer vendas em delivery. Aqui em cima fala para você falar o nível de oferta e da demanda. Creio eu, com essa pandemia, houve uma procura, está havendo uma procura menor, porque tem algumas lojas fechadas, tem muita gente ficando em casa, tá bom? Então você pode pesquisar, vai pesquisar, vai entender micro e macroeconomia, vai buscar todas essas informações dentro da empresa. Aí você vai para a matemática aplicada. Revisar a literatura acadêmica sobre os tópicos relacionados à disciplina. Então você vai começar lá, aqui ó, no tópico, vai vir aqui, ó,
matemática aplicada. Então, eu vou começar falando de matemática. A importância da matemática surgiu quando? Números reais, números racionais, juros simples, juros compostos, tá? Então, você vai falar as abordagens com revisão literária. Vou ler a apostila, entender o que a apostila está falando de matemática, surgimento da matemática, importância da matemática e tudo mais, e vou começar a estruturar meu trabalho falando sobre isso, tá? Gente, é bem sabido de todos vocês que é complicado você tirar toda essa informação da sua cabeça. Então, o que você vai fazer? Você vai ler, você joga lá no Google, procura alguma coisa sobre a matemática, pega essa informação, entende ela, tá? E aí você fala com as suas palavras, usando citações. Conforme fulano de tal disse, a matemática surgiu assim, assim, assim. Porque se você fala assim, ó, a matemática surgiu no ano de, sei lá, 1900 e bolinha e tudo mais. Como é que você sabe que ela surgiu em 1900 e bolinha? Não, eu tirei desse livro aqui, ó. Então, se você tirou desse livro aqui, você tem que fazer referência dele, ok? Coletar os dados secundários acerca da empresa, vou para a empresa e vou coletar esses dados, escrever as principais técnicas matemáticas utilizadas na empresa, definido como objeto de estudo. Toda empresa, gente, vai utilizar alguma técnica matemática. Toda empresa faz alguma técnica de matemática. Seja lá controle de caixa, por exemplo, livro de caixa. Tem empresas que ainda utilizam o livro de caixa. Aquele livro que consta todas as entradas e todas as saídas. Isso aí não está usando matemática? A empresa utiliza uma planilha de Excel para controle de estoque. Todas as entradas, saídas, eu vou lá lançando. Isso aí não é matemática? Não, Daniel, a empresa não tem... O controle de estoque é feito um programa. Beleza. Você pode usar também um exemplo. Se a empresa for contrair um empréstimo, a empresa... planejando expandir os seus negócios, vai contrair um empréstimo no valor de 10 mil, a uma taxa de tanto, a um tempo de tantos meses, e vai contrair esse empréstimo a juros simples. Juros simples é o quê? Aí você vai lá e pesquisa e fala sobre juros simples. Juros simples é uma taxa de juros constante e tudo mais. Se a empresa contrair o mesmo valor de empréstimo, os mesmos 10 mil, a mesma taxa, pelo mesmo tempo, a juro composto vai dar tanto. O que é juro composto? O juro composto, conforme fala fulano de tal, é juro que incide juros sobre juros, tá? E aí você consegue ir explicando. Aí você mostra a diferença. Juro simples deu um tanto. Juro composto deu um tanto. Ao final do período, os 15 mil virou tanto. Em a juro simples. Ao final do período, os 15 mil virou tanto a juro composto. Tá? Essa é a diferença de juros simples e juros compostos, tá bom? Então não tem muito segredo falar matemática, porque toda empresa utiliza algum método matemático. Aí eu vou para a ética e legislação trabalhista e empresarial. Vou ler a apostila, entender o que a apostila está falando sobre ética e legislação trabalhista e empresarial, e vou começar a revisar a literatura acadêmica sobre os tópicos relacionados à disciplina. Então vou falar sobre ética e legislação trabalhista, o que é, para que serve, como é que surgiu, coletar os dados, vou para dentro da empresa, fazer uma análise de como a empresa utiliza a ética e legislação trabalhista e empresarial. Tá bom? Então é bem simples. Conclusão, Daniel. Na conclusão, eu vou só concluir o que eu entendi do trabalho? Não. Você tem que seguir todos os passos do manual. Colocar aquilo que o manual está te pedindo. Na conclusão, o manual está pedindo para fazer assim, ó, elaborar uma análise técnica na conclusão, por meio de apontamentos dos principais pontos fortes e pontos fracos, quando houver dos processos descritos nas 3 disciplinas. Então, dessas 3 disciplinas, dos processos que você analisou, você falou, quais são os pontos fortes e os pontos fracos da empresa? Pontos fortes, a empresa está tentando sobressair em meio a essa economia instável, procurando a venda em delivery, procurando fazer alguma coisa, tá? Então você pode citar isso como ponto forte. Não, a empresa não fez nada, continua abrindo as portas do mesmo jeito e não está fazendo nada, pontos fracos, tá? Então você vai fazer uma análise do que a empresa está fazendo. Tá operando, de que forma que a empresa está operando. Muita coisa também você pode observar dentro da empresa para fazer essas análises. Elaborar juízos de valores e ensaios de superação. O que é isso? Proposta de melhoria, onde for necessário na prática organizacional da empresa. Daniel, eu observei que na empresa não utiliza controle de estoque. Vai lá, compra e coloca dentro do estoque. E depois, à medida que vai necessitando, vai tirando do estoque.
E aí, para saber, então, se está acabando ou não, a pessoa vai lá no depósito e olha se está acabando ou não. Então, o que você pode propor melhoria? Que a empresa utilize algum critério matemático de controle de estoque, utilizando uma planilha de Excel, que lá compõe o valor total do estoque e vem reduzindo. À medida que for retirando do estoque, você vai dando baixa nisso. Claro, estou falando com uma empresa aqui, né, gente? Uma empresa bem simples, né? Estou falando para você entender. Tá? Então, identifiquei isso como uma possível anomalia. Não, uma proposta de melhoria. Possível anomalia é algo errado, e uma sua proposta de melhoria. Identifiquei que a empresa não está fazendo nada para melhorar. O que é a sua proposta de melhoria para a empresa melhorar durante esse processo aí de pandemia, para melhorar economia instável, sobre ética e legislação, tá bom? Onde for necessário na prática organizacional da empresa estudada. Apresentar sugestões fundamentadas em conceitos, com a exposição de impressões pessoais em torno da pesquisa do objeto de estudo. Conforme diz a disciplina ética e legislação, a empresa tem que operar conforme assim, assado, tá bom? Então aí você vai expor suas opiniões, suas ideias, apresentar pontos fortes, pontos fracos, vai falar propostas de melhorias e fundamentar essas propostas de melhorias tudo lá dentro da conclusão do trabalho. Itens avaliados no PIM. Na sequência, são apresentados os itens que serão avaliados no seu trabalho, com uma descrição pormenorizada do que se apresenta em cada um daqueles aspectos. Introdução. Ele está te dando mais uma dica do que tem que constar na introdução. Busca verificar se a introdução possui e apresenta corretamente todos os elementos necessários para introduzir ao leitor o contexto que foi desenvolvido no projeto, além de observar se a empresa objeto de estudo foi devidamente problematizada e se a metodologia de pesquisa, com a sua estratégia de investigação, foi corretamente abordada e destacada. Por último, baseia-se como os capítulos e desenvolvimentos do projeto foram apresentados. Tá bom? Então, ele continua falando todos os passos que tem que constar dentro da sua introdução, conforme ele falou lá em cima. Busca-se verificar se a introdução apresenta corretamente todos os elementos necessários para introduzir o leitor ao contexto. O leitor vai começar a entender do que se trata seu trabalho, sobre qual empresa que foi desenvolvido no projeto, além de observar se a empresa objeto de estudo foi devidamente problematizada, se fez aquele enlace teoria com prática, se houve a problematização, se você conseguiu obter informação para você concluir o seu trabalho, se a metodologia de pesquisa com sua estratégia de investigação foi corretamente abordada. Metodologia, utilização da revisão bibliográfica, tá? E também a pesquisa de campo. Por último, observe se os capítulos e o desenvolvimento do projeto foram apresentados. Se você apresentou na sua introdução os capítulos, será abordado nesse trabalho a matemática aplicada, que tem como função estudar os conceitos de números reais, racionais, juros simples, juros compostos, a importância e aplicação da matemática dentro da empresa, a importância da economia e mercado em um mundo instável economicamente em que estamos vivendo, a empresa está sabendo sobressair, a importância de ética e legislação. Então, tudo isso você vai criar um enredo dentro da sua introdução, mas tem que conter, observa-se como os capítulos de desenvolvimento do projeto foram apresentados. Desenvolvimento dos capítulos, busca-se verificar se em cada disciplina as teorias pesquisadas e apresentadas foram devidamente mencionadas e relacionadas com a empresa, gente. PIN não é dar Ctrl+C e Ctrl+V de um monte de coisa, não. PIN é você relatar aquilo que está ocorrendo dentro da empresa. Você vai ler o manual, ver o que o manual está te pedindo e você vai explicar dentro do seu trabalho. Objeto de estudo, e se houve contribuição do estudante pesquisador nos problemas encontrados. Então, você está estudando a ética, legislação, economia. Então, você detém daquele conhecimento e você vai para dentro da empresa e não observa isso, não vislumbra isso e acha que está errado, então você vai dar seus ensaios de valores por meio da demonstração clara e objetiva de sua visão crítica, para além de uma simples descrição conceitual que aponte para soluções possíveis. Também busca-se verificar se o enlace teórico e prático foi devidamente realizado. Ressalte-se ainda
que quaisquer tabelas, figuras e gráficos devem ser devidamente interpretados e que o texto deve apresentar considerável grau de coerência e coesão. Tá? Então ele está querendo falar que se você colocar figura, gente, colocou figura, você tem que explicar. Primeiro, você vai fazer uma lista de figuras, por exemplo, figura 1, o que essa figura é? Embaixo você coloca a fonte, de onde você tirou. Daniel, essa figura foi eu que tirou uma foto, então você vai colocar a fonte, dados do autor. Se você quiser usar gráficos, tabelas para explicar melhor, também pode, tá? Desde que você coloque lá, gráfico tal, fonte, dados do autor, tabela tal, fonte, dados do autor, se foi você mesmo que fez essa tabela. Às vezes você quer fazer uma tabela de proporção, a folha total da empresa é tantos mil. Desses tantos mil, tantos por cento vai para a parte de administração, vai para a parte de colaboradores, vai para a parte de serviços gerais. Então, os serviços gerais onera a folha de pagamento em tantos por cento. Está vendo que isso é utilização de alguma forma matemática? Então, é uma forma também que você pode colocar no seu trabalho. E coloca lá uma tabelinha, desde que ela fique bem explicada. Colocou a tabela. O João, a Maria, o Antônio recebe tanto. Então, isso representa tantos por cento do total da folha de pagamento. Tá? Considerações finais. Busca-se verificar se o estudante pesquisador ressaltou sua aprendizagem e o panorama do tema, com sua percepção sobre os problemas da empresa e possível solução, além de concluir sua pesquisa com o objetivo proposto no projeto inicial, de forma a ressaltar a aprendizagem obtida em cada uma das disciplinas exploradas no bimestre. Tá bom? Então, ressalta naquele ponto superior que nós tratamos aqui sobre as considerações finais, que o manual mesmo pediu. Os pontos fracos, os pontos fortes, o seu entendimento, os seus ensaios de valores, o que você acha que poderia ser feito, propósito de melhorias. Citações e referências. As citações e referências em todo o trabalho deverão estar devidamente indicadas de modo completo e observáveis em toda a leitura realizada no corpo do texto. Nessa etapa, verifica-se o formato das citações e das referências, além da verificação rigorosa em termos de originalidade e autenticidade, para evitar a prática inaceitável de plágio, tá bom? Cuidado com plágio. De acordo com as normas técnicas para elaboração de trabalhos acadêmicos previstas pela ABNT. Beleza? Eu vou abrir um trabalho aqui, ó, que nesse trabalho vocês vão ter mais ou menos uma noção de uma introdução. Ó, praticamente, gente, toda introdução pode começar com isso aqui. Uma outra coisa, utiliza lá, se você já está no PIN 2 e fez o 1, utilize o 1 como fonte de pesquisa para você. Você pode absorver muita informação da sua introdução e colocar na introdução do PIN 1 e colocar na introdução do PIN 2. Não, Daniel, a minha primeira introdução. Então tá, vamos aqui, ó. Em atendimento e cumprimento das exigências acadêmicas previstas no programa pedagógico dos cursos superiores de tecnologia à distância da Unip, interativa, tem o propósito de propiciar aos alunos maior fixação na prática dos fundamentos teóricos estudados, por meio da integração das disciplinas envolvidas no período, com observação do ambiente organizacional, de fato atrelando teoria com prática, para formar um conceito sobre tal fundamento. Nesse caso, deve promover ao acadêmico o desenvolvimento do pensamento crítico, quanto à observação e avaliação de como funcionam os processos dentro das empresas. O principal objetivo desse trabalho é averiguar na prática a aplicabilidade dos fundamentos teóricos envolvidos no curso tal, dentro da organização, que nesse caso é a empresa tal. Tá vendo que aqui, ó, aqui o acadêmico conseguiu colocar quase todos os fatores que a introdução aqui pede. Vamos voltar aqui, ó, para a parte da introdução. Que apresente os temas gerais do projeto relativo à disciplina abordada no bimestre, assim como o objetivo geral específico da pesquisa, o destaque da sua importância e relevância ao público acadêmico, a metodologia, que eu vou explicar daqui a pouquinho, de pesquisa, além de uma apresentação da estrutura geral do trabalho. Tá vendo que, então, só ali naquele pedaço ele já falou objetivo geral, objetivo específico, ó. Busca-se verificar se a introdução possui e apresenta corretamente todos os elementos necessários para introduzir o leitor ao contexto. Lá tem os elementos necessários para introduzir o leitor ao contexto. Foi desenvolvido um projeto. Além de você ver se a empresa objeto de estudo foi devidamente problematizada, se a metodologia, agora vamos falar aqui sobre metodologia. Ó, a comunicação dentro da empresa,
O processo de comunicação, tá vendo que agora ele está falando sobre as disciplinas em si. A metodologia aqui aplicada está sustentada na pesquisa bibliográfica e de campo, com levantamento de dados e características da organização. As informações aqui contidas foram levantadas junto aos colaboradores da empresa. Em seguida, as informações foram devidamente discutidas e avaliadas e, consequentemente, apresentadas com o mínimo rigor exigido dos trabalhos científicos. A empresa-alvo da pesquisa foi escolhida em função da relação profissional com os acadêmicos envolvidos, com a mesma e pelo fato de ser uma empresa genuinamente unaiense e está em sua área de atuação, setor lácteo, fortemente ligada à principal atividade econômica do município, agropecuário. O desenvolvimento do trabalho está baseado na pesquisa voltada na observação dos pontos importantes e práticos da disciplina, tal e tal e tal. Tá vendo? Que ali, ó, consegui abordar tudo aquilo que a introdução está falando. Tô te dando essa dica aqui, ó. Você pode pegar o vídeo, pausar o vídeo lá onde eu mostrei, que ó, pode vir aqui pausar o vídeo aqui, ó, que aí você vai ter uma noção como é que você desenvolve a sua introdução, tá bom? Vou falar um pouquinho agora com relação às citações. As citações, gente, ó. Citação com até 3 linhas, você vai colocar entre aspas, tá? Vai colocar entre aspas e vai continuar no corpo do texto. Nessa proposição, absorve o conteúdo de quase todas as outras teorias antecedentes. Aqui, ó, tá vendo? Quem falou isso foi esse autor, ano e página. Deu só uma linha. Então, deu uma linha, citação, eu continuo no corpo do texto e não preciso fazer recuo 4. Quando a citação for maior do que 3 linhas, eu necessito fazer recuo 4. O que é recuo 4? Vou mostrar aqui uma citação com mais de 3 linhas que teve recuo 4. Aqui, ó, não precisa pôr aspas, tá bom? Você pode colocar Pimenta, que é o autor do livro, 2002, página 151, no final ou aqui no início. Conforme diz Pimenta, 2002, página 151, e vem aqui, ó. Ó, ela vai ficar, então, você vai pegar, selecionar toda essa parte e colocar recuo 4. Ó. Pega aqui na régua e traz até 4, tá bom? Aí ele vai ficar com o tamanho 10 e aí você vai mudar aqui para espaçamento simples. É só vir aqui, ó, e muda para espaçamento simples. Então, sua citação vai ficar assim, ok? Então, aqui, ó, mais uma vez. Suponhamos que seja isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4 linhas. Deixa eu pegar, falar que é tudo isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Suponhamos que essas 6 linhas é a minha citação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ela toda. Vou vir aqui, ó, recuo 4. É só trazer a reguinha aqui até o 4, os dois até o 4. Tá vendo? Aí eu vou selecionar novamente, colocar tamanho 10, espaçamento, não é 1,5, simples. Ok. Eu posso colocar o autor aqui no final ou o autor aqui na frente. Daniel, e depois, como é que eu vou colocar isso lá na referência bibliográfica? Na referência bibliográfica, eu vou expandir aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês. Na referência bibliográfica, como é que eu vou colocar esse autor lá na referência bibliográfica? Por exemplo, estou aqui com a apostila da Unip. Toda a apostila, no verso da primeira folha, ó, capa, primeira folha, que no verso tem a ficha catalográfica, ó, esse quadrinho aqui. Nesse quadrinho é o que eu vou colocar na minha referência bibliográfica. Por exemplo, está escrito assim, ó, Garcia Solimar. Plano de negócio, Solimar Garcia, São Paulo, Editora Sol, 2012. Então, se eu fosse usar uma referência desse livro aqui, ó, como é que eu ia fazer? Conforme Garcia, porque você sempre pega o sobrenome, conforme Garcia, página tal, ano 2012. Isso no corpo do texto. Lá na referência bibliográfica, Daniel, o que eu vou colocar? Na referência bibliográfica, eu vou pegar tudo isso aqui, ó, tudo desse quadrinho e colocar. Ó, Garcia Solimar, Plano de Negócios, Solimar Garcia, São Paulo, Editora Sol, 2012. Tá bom? Dessa forma que eu vou colocar lá nas minhas referências bibliográficas. Daniel, e se eu estiver pesquisando de um site? Ó, se for de site, como é que eu vou fazer a referência bibliográfica, Daniel, do site? Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu só fechar aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Por exemplo,
juros simples e juros compostos. Vou pegar desse site aqui, ó, Toda Matemática. E achei isso aqui bacana, ó, diferença entre juros simples e juros compostos. Enquanto no juros simples, tananã, e tá vendo que ele falou tudo aqui, ó? Então vou usar isso aqui, Daniel, como citação. Como é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, que site é esse? Toda Matemática. Então, no meu corpo do texto, eu posso colocar, ou eu posso pegar aqui o autor, tá? Conforme Gouveia, e coloco lá, conforme Gouveia do site Toda Matemática, diz que juros simples e pega isso aqui, juro composto, juro simples, juro composto. Isso no corpo do texto. E lá na referência bibliográfica, como é que vai ficar na referência bibliográfica? Eu vou colocar assim, ó. Site Toda Matemática, disponível em... Vou copiar isso aqui e vou colar lá no corpo do texto. Ó. Dá um Ctrl C e vem aqui, ó. Fazer junto aqui com vocês. Referência bibliográfica. Vou colocar aqui, ó, site Toda Matemática, disponível em dois pontos. Ctrl V. Ele vai colocar todo o link lá. Acessado em o dia que você acessou, 23 de maio de 2020. Ponto. É só você vir e formatar isso aqui, ó. Tudo passa para Arial, tamanho 12. E o do livro, Daniel, que você colocou aí, que você citou como exemplo. Vamos fazer o do livro também, para ficar mais fácil para vocês, ó. Vou escrever. Sempre você começa pelo sobrenome, viu? Aí o sobrenome vem todo em caixa alta, Garcia Solimar, ponto. Plano de negócios, barra Solimar Garcia, assim, São Paulo, com dois pontos, editora Sol 2012. Aí o nome do livro, no caso aqui é Plano de Negócios, vem em negrito. Ponto final. Viram o tanto que é fácil? Já está formatado lá. Viu o tanto que é fácil fazer, então, a referência bibliográfica, gente? Não tem erro, não. Ele é bem simples fazer essa referência bibliográfica, tá bom? Então, espero ter conseguido auxiliar vocês no desenvolvimento. Sempre é aquilo que eu falo, leia todo o manual, coloca tudo aquilo que o manual te pede, solicita dentro do trabalho, tá bom? Dessa forma você consegue obter uma nota aí boa, razoável, tá? Quanto mais informação tiver no seu trabalho, gente, melhor será. Você tem que ir para a empresa, então quanto mais informação você citar com relação à empresa, melhor será. Quanto mais informação você tirar de referência bibliográfica, melhor será, tá bom? Não deixe de acompanhar o canal, siga, curta, comente, ative o sino de notificações, porque sempre a gente vai estar postando vídeos novos aqui para vocês, beleza? Então, vou encerrando por aqui e qualquer dúvida é só comentar e entrar em contato com a gente, beleza?